Notícias aqui no Raiz Tricolor. O Fluminense tá indo atrás, são boas notícias, tá? De um bom jogador, promissor. O que tá acontecendo, né? Vamos lá, você vai entender melhor. Facundo Bernal é um dos jogadores que o Fluminense tem interesse. E aí vem a notícia meio ruim, meio esperada, né? Para substituir o André. Você vai entender a lógica toda dessa notícia nesse vídeo aqui. Mas a gente abre, eu, Gabriel Amaral, jornalista tricolor, falando sobre Copa do Brasil. Exatamente, foi definido neste domingo, pela manhã, o último classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. Com essa classificação definida, né, para as oitavas de final, a gente tem Grêmio, foi o último classificado, né, venceu por 3-1 o Operário, Bahia, além do Fluminense, Red Bull Bragantino, Goiás, Botafogo, Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Juventude, CRB, Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Estão aí na tela todos os times, né, classificados para as oitavas de final. O sorteio ainda não tem data definida, mas ele precisa acontecer o mais rápido possível. A gente deve ver esse sorteio aí já ao longo da segunda ou terça-feira, por conta das datas dos jogos. Porque o Fluminense e os outros clubes, por exemplo, a data que está programada para os jogos da Copa do Brasil, o jogo de ida, é daqui a 2 semanas. É o jogo do dia 31/7. Hoje é dia 14/7, né? A data base ali é justamente a quarta-feira do dia 31, do dia 1º, a quinta do dia 1º, a terça do dia 30, para os jogos de ida. Então, os jogos têm que ser sorteados pelo menos essa semana, né? Os confrontos essa semana, para que se tenha ali uma condição, é quase que de certa maneira, uma condição logística e condição futebolística mesmo desses jogos serem realizados. Quem que você prefere? Lembrando que dessa vez não tem ranking, não tem nada. A gente está falando aí de um sorteio aberto. Óbvio, né? Eu vou fazer ali provavelmente um vídeo ali mais perto do sorteio, né? Quando eu definir a data. Falando sobre o momento de cada clube, tentando ali ranquear, mas é aquilo que a gente sempre fala. E aí vem alguém sempre quando fala de escolher, né? Ai, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. Então, na teoria, ninguém escolhe adversário, né? É um sorteio, você não tem como escolher o adversário. Quem quer ser campeão tem que ganhar todos, isso é fato. Mas existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Me parece meio óbvio que, por exemplo, enfrentar o Goiás, que é uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB, que está na mesma situação, seja um caminho mais fácil do que, de repente, neste momento, pegar um Palmeiras. Ou até mesmo pegar um Flamengo, que é um clássico. Então, obviamente, você tem caminhos mais fáceis e mais difíceis. A gente vai analisando. E claro, né? Para jogar Não essas tenho oitavas. certeza. A Alexa não entendeu muito bem, mas só para deixar claro, 3,5 milhões de reais que o Fluminense recebe para jogar as oitavas. Se avançar e for bater nas quartas de final, aí o Fluminense recebe um valor de 4,5 milhões de reais por estar nas quartas de final. Beleza? Agora vamos lá para a notícia sobre as contratações. São duas notícias, tá? Uma sobre chegada, uma sobre saída. Bem, primeiro a notícia sobre a chegada, porque ela vai impactar na saída. Facundo Bernal, volante da equipe do Defensor do Uruguai, que inclusive enquanto eu gravo esse vídeo está jogando pelo Defensor, ao vivo nesse momento aqui, nesse horário. Tá rolando o jogo do campeonato. Tá rolando o jogo do campeonato uruguaio e o Defensor tá ganhando por 2-0 do Fênix neste momento, lá fora de casa, né, no estádio do Fênix. E o Facundo Bernal, volante de 20 anos, ou seja, um volante bem jovem, que eu já gravei vídeo aqui sobre ele quando surgiu alguma coisa de um interesse do Fluminense, pertence ao Defensor Sporting, revelado no Defensor Sporting e que subiu com 18 anos. Com apenas 18 anos brigava pela titularidade da equipe de Montevidéu. Já tem passagens, inclusive, pela seleção, é um jogador muito promissor, é um prodígio da Liga Uruguaia, camisa 5, volante, acho que joga também dando um passinho um pouco mais à frente, sabe ter a bola no pé.
alto, né? Um daqueles volantes um pouco mais altos, que tem qualidade, e novamente, com 20 anos. Este volante, segundo a matéria do Caio Blog lá no portal Trivela, o Fluminense fez uma proposta por ele, pelo uruguaio. A proposta seria de 2 milhões e meio de dólares por 85% dos direitos do volante uruguaio. Facundo Bernal, como eu falei, pertence ao Defensor, que recusou essa proposta. Cerca de 12, 13 milhões de reais por 85% do jogador. Só que o Fluminense confia que, convencendo o jogador a jogar pelo Fluminense, vai facilitar um pouquinho a vida da liberação do jogador lá do Defensor, que é uma equipe muito menor e que, obviamente, com um salário também muito mais baixo. Neste momento, o Fluminense briga pela contratação com o Atlético Paranaense, que hoje tem um treinador que tem uma participação na vida do Facundo Bernal, treinava ele na categoria de base, o Martim Varini, que é um treinador uruguaio que treinou ele na base, e o Corinthians foi quem fez a oferta, a proposta mais alta, financeiramente falando. Qual que é a ideia do Fluminense, né? É de que balançar o braço e falar, aqui é o campeão da América, aqui você vai ter projeção de um time grande, diferente do Atlético Paranaense, e aqui a gente paga em dia. Não vai ter o drama que é o Corinthians. O Defensor, né, o Defensor está pedindo 5 milhões de dólares, o dobro praticamente do valor que o Fluminense ofereceu. Mas, obviamente, o Fluminense chega daquela maneira que a gente sempre fala, que tem que chegar mesmo na América do Sul e falar, olha só, Defensor, sabe quando que você vai ganhar 5 milhões de dólares nele? Tá muito ferrado, tá? Tá muito ferrado para ganhar isso. Agora, se tu me dá ele por 2,5 segura 15%, eu tô vendendo um aqui agora, e aí a gente entra na situação do André, eu tô vendendo um aqui agora por 25, 30 milhões. 15% desse valor já te pagou. Então o Fluminense coloca a venda do André também ali nas notícias e etc. Saindo ao mesmo tempo vai influenciar. Quando você olha a situação da venda do André, numa notícia que já vem sendo publicada há um bom tempo, todo mundo dá detalhes e etc., o negócio ali da venda do André tá girando entre 25, a informação que se tem é que 25 milhões de euros a proposta do Fulham foi recusada pelo Fluminense e que com isso viria uma proposta de 28 ou 30 milhões de euros. E que o André quer sair, é dado ali praticamente como certa a saída do André pro Fulham. E aí qual que é o trunfo do Fluminense? O super trunfo do Fluminense? Na mídia, através da mídia, e já que a situação do Corinthians ficou meio complicada justamente porque o time uruguaio que estava tudo muito alinhado ali com o Corinthians, né? O time uruguaio tá com medo de não receber por essa crise financeira do Corinthians, né? E no caso do Corinthians isso seria até uma segunda opção pro Cuelar, que era o volante que o Cuejar, né? Aqui Cueja, sei lá como é que fala, jogou no Flamengo, que o Ramon Dias queria esse cara. E aí, enfim, ganha muito lá na Ásia e tal, enfim, não viria pro Corinthians, eles estão atrás do Bernal. E o Fluminense, com essa venda do André, coloca aqui, gente, olha só. Primeiro, eu deixo um percentual aí que tu vai lucrar, porque eu vendo pra Europa. Segundo, sou um time de projeção nacional, campeão da América. Terceiro, tô vendendo um cara por 30 milhões. Dinheiro não vai faltar para poder pagar o salário. Estratégias que provavelmente o Fluminense está utilizando nessa negociação. Eu, só para dar uma opinião sobre o cara, vou trazer aqui, obviamente, avançando as negociações de jornalistas uruguaios, com isso, para poder falar um pouco sobre o jogador. E aí, cara, vamos lá, né? Basicamente, essa é a negociação ideal para mim. Quando eu falo que o Kevin Serna é uma boa contratação, mas está vindo num negócio ruim, é porque ele tem 26 anos e ele está vindo pelo mesmo preço que o Fluminense ofereceu lá para tentar comprar o Bernal. O Fluminense está pagando 1,8 por 70%, no Serna tinha pagado, tá querendo pagar, né? Fez uma proposta de 2,5 por 85% no Facundo Bernal. É uma diferençazinha, mas é parecido ali. Só que o Serna é um atacante de 26 anos,
que não tem um histórico nenhum. O seu principal clube foi o Aliança Lima. Ele se destaca no Aliança Lima. É uma espécie de Lelê em outro nível, né? De que isso vai ter um destaque no Volta Redonda sem ter praticamente um histórico nenhum de clubes anteriores, assim, que se tivesse algum destaque. 26 anos. Uma compra muito alta. É uma aposta e uma aposta que está pagando muito alto. Óbvio que o Facundo Bernal também é uma aposta. Toda contratação é uma aposta. Mas é um jogador de 20 anos que subiu aos 18, que é tratado como uma joia e que tem um alto valor de revenda. Esse é o tipo de contratação que faz mais sentido você gastar um dinheiro como esse, que você vai poder ganhar no futuro. O Bernal, para mim, é um bom investimento independente do momento. Novamente, não tenho muita referência. As referências que a gente tem são muito positivas. Então a gente não sabe se o cara vai chegar aqui e vai jogar muito bem. Por exemplo, não no mesmo nível, mas o Fernando Pacheco era cara de seleção de base do Peru. Era um cara que se destacava, era um cara que chegava com credencial boa. Não começou não rendendo tanto, vem a pandemia, o cara não tinha família no Brasil, entrou em depressão, acabou o investimento. Foi embora. E aí deu errado. Aí você vai dizer que foi errada a contratação? Na minha opinião, não. A contratação foi correta, mas deu errado. Assim como tem contratações que não são ideais e que acabam dando certo. Né? E uma coisa não anula a outra. A gente não pode analisar os fins, só analisar os meios só baseado nos fins. Né? Aí é o famoso engenheiro de obra pronta. Que ele só espera, a obra ficou pronta, ele fala, foi boa, ficou ruim. Sendo que o engenheiro também é pago para projetar a obra. Então, a lógica é essa. O Facundo Bernal, a gente tendo mais informações em breve, a gente vai trazer aqui. Já entrei em contato com alguns jornalistas uruguaios para poder ter uma noção de quem é o cara e tal, do quanto que ele é essa joia nacional. E aí, obviamente, a gente traz mais conteúdo, já que essa semana só tem jogo no próximo domingo e eu vou no sábado para Cuiabá. Então, tem a semana inteira ainda para a gente poder falar um pouco sobre mercado, porque o mercado tá animando, né? O mercado o Fluminense tá agitado, porque a gente depende muito desse mercado para poder escapar do rebaixamento. Tamo junto, até a próxima. Valeu!